altar. O que mantém o altar aceso, o altar em chamas? Número 1, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Esse livramento não é uma oração que alguém faz por você. Eu coloquei nas minhas anotações 3 coisas importantes. Primeiro, esse livramento é um ato da nossa vontade. Você tem que desejar ser liberto. Deus não vai libertar ninguém que não quer ser liberto. Você tem que dizer: eu não quero mais embaraço, eu não quero mais pecado, eu faço uma decisão de me livrar do embaraço e do pecado. Número 2, é um ato que requer disciplina. Falar simplesmente não vai te livrar do embaraço e do pecado. É o início, mas não vai te livrar. Você tem que disciplinar. A ideia no original é que você continua se livrando de tudo que te atrapalha e do pecado. É um ato que requer disciplina. E número 3, é um ato de santidade. Eu queria que você abrisse comigo 2 passagens da Bíblia comigo, por favor, lá no Novo Testamento. Se você tem uma Bíblia, 1 Tessalonicenses, se não tem uma Bíblia, compartilha com alguém que tem Bíblia perto de você. 1 Tessalonicenses. E na semana passada eu prometi a vocês que eu ia terminar a mensagem que eu comecei, e eu terminei a mensagem semana passada exatamente aí, em 1 Tessalonicenses 4. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz o seguinte: quanto mais, verso 1, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos-nos do Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Ou seja, o que vocês estão fazendo, intensifique. Vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então, santificação, preste atenção, é um processo. Santificação é a gente se livrar de embaraço e pecado e chegar mais perto de Deus. Então, quando diz a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, significa isso: abrir mão do embaraço e do pecado e se chegar mais perto de Deus. Não tem nada a ver com perfeição. Ele continua dizendo o seguinte: pois vocês conhecem os mandamentos de Deus. Essa é a vontade de Deus. Verso 3. Abstenham-se da imoralidade sexual. Para começar, nada mais sorrateiro na vida de um homem e também de uma mulher do que a imoralidade sexual. Esse é um dos pecados que mais ataca tanto o homem como a mulher. Então Paulo avisa: abstenha-se da imoralidade sexual. Isso está falando de pornografia, de adultério, de fornicação, qualquer tipo de lascívia. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Pecado sexual apaga o fogo de Deus na vida de qualquer um. Seja Davi, seja Sansão, seja Jimmy Suega, seja Caio Fábio, seja eu, seja você. Cuidado. Ele diz: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Eu queria que você repetisse essa frase comigo, que ela tem que entrar dentro de nós. Repita depois de mim. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Não interessa se é heterossexual ou homossexual, se é homem, se é mulher. Tem que ser santo. Preste atenção. Tem que ser santo. Eu sempre falo na igreja, eu aprendi isso, que a cura do homossexualismo não é heterossexualismo, é santidade. A cura para a prostituição e a lascívia não é casamento, é santidade. Tem gente que diz assim: quando eu me casar, aí eu vou ficar livre da tentação. Ela não termina com o casamento, às vezes até aumenta. A cura é santidade.
Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Eu quero uma igreja que ama o Senhor, eu quero uma igreja com fogo de Deus, mas eu quero uma igreja santa. Tem que haver pureza na igreja. Em todo avivamento que apaga o fogo é pecado, e sempre na área de sexualidade. Como meu trabalho e minha responsabilidade, eu digo para a igreja, gente, Deus vai intensificar o fogo de Deus na nossa igreja, mas cuidado, vigia. Eu preciso de vigiar, você precisa de vigiar. Eu estou discipulando 5 homens que passaram pelo renovo, e nós fizemos um pacto de ajudar um ao outro, porque são homens nessa área, em outras áreas, nós precisamos de vigiar um ao outro. Deus não nos chamou para a impureza, mulheres, homens, jovens. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E ele continua dizendo, portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, não está rejeitando o pastor Fernando, não está rejeitando o teu líder, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Segunda passagem, Efésios capítulo 4. Volta da sua Bíblia, por favor. Efésios, capítulo de número 4. Verso de número 17. Assim eu lhes digo no Senhor e insisto, não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância, que estão devido ao endurecimento do seu coração. Eles perderam a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. E aí, não é só o pecado na área sexual, porque essa é abrangente, mas existem outros pecados. Ele diz assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Então, se nós queremos manter o fogo de Deus, mentira tem que sair e agora seremos homens e mulheres de verdade. Amém? Quando vocês ficarem irados, porque isso não vai continuar, irado com a sua esposa, irado com o seu esposo, irado com o seu patrão, irado com o seu pastor, não pequem. Quer manter o fogo de Deus? Sim ou não? Então temos que ouvir a palavra de Deus. Não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. A câmera tem que aparecer. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as suas mãos para que tenham que repartir com quem tiver necessidade. Ou seja, a preguiça tem que ir embora. Faz parte do avivamento de Deus. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Tem gente que passa pelo renovo, mas a boca não mudou. Que passa por um encontro com Deus, que é fogo de Deus na sua vida, mas continua falando que não deve. Não saia nenhuma palavra torpe da boca de vocês. O que é palavra torpe? Fofoca, palavrão, palavra que não edifica, palavra negativa. Isso tudo atrapalha, irmãos. Em vez de você falar, está muito quente hoje, você falar, ai, que glória a Deus por esse lugar maravilhoso que Deus nos deu. Que embora está quentinho, o poder de Deus é muito mais gostoso. Em vez de você chegar e falar, a coisa está ruim, é sempre, sai a palavra de edificar na sua boca, a palavra positiva, a palavra de fé. E ele continua dizendo, não entristeça o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade, sejam bondosos, compassivos para com os outros, perdoando-se mutualmente. Você tem alguma coisa com algum irmão, perdoa, para que o fogo de Deus continue em sua vida, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, vivam em amor. Verso 3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade,
sexual.